Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: Igreja se alimenta na casa de Deus. Para isso nós vamos usar o texto sagrado que está em Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 31. E nós vamos aprender, diferente do que muitos céticos, muitas pessoas dizem aí fora: igreja somos nós não precisamos dar dízimo para pastor, não precisamos ficar indo em igreja, não precisamos ficar se reunindo em lugar nenhum. Está errado, meu amigo. Eu vou te provar na Bíblia que você está errado. Igreja somos nós sim, mas temos que se reunir em um só corpo para nos fortificar, para louvar a Deus, para agradecer a Deus, para honrar a Deus e para ouvir a palavra de Deus através de um pastor, missionário, seja lá quem for. O importante é como a jumenta de Balaão, que abriu a boca e exortou ele. Então, Deus vai usar quem Ele quiser, pastor, pastora, missionário, missionária, ou qualquer um evangelista, para trazer a palavra. E eu vou mostrar através da Bíblia, nesse texto sagrado, que sim, nós que somos igreja, temos que se reunir, se congregar, para se fortalecer na presença do Senhor. Porque a nossa luta não é contra sangue e nem carne, e sim principado e potestades. Né? Você vê muitos comentários aí: igreja somos nós. Eu sei, meu irmão, eu conheço um pouquinho só da Bíblia e eu sei que igreja somos nós, que quando Cristo voltar, Ele vai arrebatar nós, não vai, o templo vai ficar, o chinelo vai ficar, a sua BMW vai ficar, o seu jet ski vai ficar, a sua bicicleta vai ficar, o teu relógio que você mais gosta vai ficar. Eu sei exatamente disso. Por isso que eu disse que a igreja se alimenta na casa de Deus. E nós vamos aprender isso na Bíblia. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 31. Vamos ver o que está escrito, meus irmãos, para a gente se fortalecer na palavra do Senhor e deixar essas pecuinhas, essas palavras que o povo diz aí: não, eu não preciso de igreja, eu sou o cara, em casa mesmo se eu ler, eu já me fortaleço. Vai achando que é assim, viu? Quando o papai te pegar, você vai ver como é que é o negócio. Então vamos ver, meu irmão? Vamos nos fortalecer na palavra do Senhor? Vamos ver o que está dizendo. Mais uma vez, Hebreus capítulo 10, versos 19 a 31. A epígrafe do texto aqui está dizendo que devemos perseverar na fé. Versos 19: sendo assim, irmãos, tendo plena confiança para entrar no Santo dos Santos, mediante o sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos descortinou, por intermédio do véu, isto é, do seu próprio corpo, e tendo magnífico sacerdote sobre a casa de Deus. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados como água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável nossa confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Versos 25: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Esse versos 25, meus irmãos, na Bíblia judaica, ela diz assim, versos 25: não negligenciemos nossas reuniões congregacionais, como fazem alguns, ao contrário, procuremos nos encorajar. Ou seja, o povo em Israel, eles se ajuntavam na sinagoga. O que é sinagoga? É o lugar que se reúne os israelitas para o exercício do seu culto. Assembleia de israelitas, né? Igreja, comunidade composta por cristãos que formam um corpo social. Se você quer saber o que é igreja, é isso daqui. É uma comunidade composta por cristãos que forma um corpo social. E na época de Cristo, o povo se reunia na sinagoga,
que é o lugar onde se reúne os israelitas para o exercício do seu culto, a Assembleia dos Israelitas. Isso é o verso 25. Então, irmão, olha o que diz aqui o 25. Não abandonemos, ele está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, a tradição de nos reunirmos como igreja. Olha só, foi o que eu disse. Nós temos que ir na casa do Senhor, se congregar, como a Bíblia diz, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Aqueles que tivemos a enchente aí em São Bernardo, quem conseguiu ficar bem, a sua casa não se alagou, a Bíblia diz, alegremos com os que se alegram. E aqueles que perderam suas casas, para chorar com os que choram, e orar e ajudar esses irmãos. Então, nós temos que se reunir sim, como igreja, para nos fortalecer e louvar a Deus. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Agora o verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma horrível expectação de juízo e fogo ardente preste a consumir todos os inimigos de Deus. Ora, se aqueles que rejeitam a lei de Moisés morreram sem misericórdia, mediante a palavra da acusação de 2 ou 3 testemunhas, julgai-vos quanto maior castigo merecerá quem feriu os pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Porquanto nós conhecemos aquele que declarou, a mim pertence a vingança, e em outro trecho, o Senhor exercerá juízo sobre seu povo. Assim, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia, né, meus irmãos? Misericórdia. Se a gente cair na cova, se a gente passar pelo vale da morte, pelo vale da sombra da morte, se Satanás te abraçar, Deus tem poder para te livrar de todas as armadilhas do inimigo, das artimanhas de Satanás. Só que a Bíblia diz aqui que terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se a gente cai na mão de Satanás, o Todo-Poderoso nos tira de lá. E se a gente cai na mão do Deus vivo, quem nos livrará? É Ele mesmo. Aí vem a hora do tratamento no vaso do oleiro, meu irmão. A gente só sai da mão de Deus quando tiver bonito. Bonito para Deus. Quando Deus falar que você já está pronto, aí sim a gente sai das mãos deles, para a obra dele. Então, meus irmãos, esse texto de hoje foi isso. Igreja se alimenta na casa de Deus. Não tem essa de que eu sou igreja, a igreja somos nós. Isso é furado. Isso é furado. Isso é mais furado do que esse comercial do YouTube que estava tendo aí da Oi, eu sou a Betina, tenho 22 anos, isso, aquilo, entendeu? Então esse papo do povo falar para você, quando você encontrar eles, fala, não, meus irmãos, lê Hebreus capítulo 10, versos 19 a 31, que você vai ver que o escritor dos Hebreus diz, e não abandonemos os costumes de congregarmos, como alguns já fizeram, sabe? Como a gente vê até nos dias de hoje. Se há 2000 anos já existia, imagine hoje. O que mais você vê é o povo abestalhado dizendo, igreja somos nós, não precisa ir para a igreja, não precisa Santa Ceia, para que isso? Sendo que Jesus disse, fazei em memória de mim. Oh meu Deus, o povo é brincadeira, né, irmão? O povo, como diz a Bíblia em Oséias, o meu povo erra por falta de conhecimento, por falta de leitura da palavra. Não lê a palavra, aí fica esse crente frio, gelado, sem saber de nada. Tá bom? Então, na verdade, hoje, a palavra de Deus, como eu costumo dizer, ela é rica em sabedoria. Então, aprendemos um pouquinho mais com a palavra de hoje, com o escritor dos Hebreus, que ele diz sim, que nós temos que estar na casa do Senhor, reunidos como igreja, um só corpo, louvando, adorando e agradecendo a Deus, porque é isso que Satanás não quer. Satanás quer que cada um fique na tua casa mesmo, com a cara murmurada. Ele não quer que o povo vá lá adorar ao Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O inimigo quer isso, que você fique em casa mesmo, que você fique falando que igreja é você, e você está aí mais frio do que o freezer que está dentro da tua casa aí, na tua geladeira. Crente gelado. Tá bom? Nós somos igreja sim,
e temos que se alimentar na casa de Deus em um só corpo, em comunhão com o Pai. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe.